Então, gente, bom dia. Ontem nós lemos o texto Bandeiras Incompletas, que tratava sobre essa questão do racismo, das cotas, é, de pessoas que lutam, na verdade, por alguma causa, só que acabam se esquecendo de lutar por outra. Então, vimos esse texto ontem, debatemos sobre ele, e eu passei para casa a atividade da página 258 a 260. Maíla, poderia fazer a leitura da primeira questão? Está sem o livro. Tudo bem, eu vou iniciar e vocês se preparem, a qualquer momento eu peço para alguém ler. De acordo com as ideias apresentadas nesse artigo, por que o autor afirma que a elite brasileira continua branca? Hein, gente? Por que ele afirma que a elite brasileira continua branca? Gente, por favor, participar da aula. E aí, Antônio, Heloíse, Camila, Lucas, Maíla, Mário, Renata, Vitória. Porque o autor do texto afirma que a elite, ela continua branca. Gente, com a abolição... Estão me ouvindo? Aham. Estão me ouvindo? Estou. Acho que é por causa da Lei Áurea. Tem total a ver. Tem tudo a ver. Por quê? A Lei Áurea diz no texto que ela foi assinada há muitos e muitos anos. E mesmo assim, mesmo com essa abolição, a Lei Áurea, segundo o texto, já é uma forma também de ser uma bandeira incompleta. Na verdade, já é uma bandeira incompleta. Por quê? Segundo o autor, é uma bandeira incompleta. Porque, gente, a princesa Isabel, ela assinou a carta, tudo bem. Assinou a Lei Áurea, quer dizer. Assinou a lei. Tudo certo. Mas ela deu condições dessas pessoas negras sobreviverem? Porque, digamos que vocês são meus empregados, meus escravos, digamos, né? Vocês trabalham para mim de forma escrava, já no século XXI. E eu não pago nenhum de vocês, retenho um documento. Demora pouco, vem a lei me obrigando a liberá-los. Eu libero todos vocês, mas eu não dou condição alguma, e nem o governo dá condição alguma de vocês sobreviverem. O que é que acontece? Pessoas que não têm salário, não vão ter educação e não vão ter moradia. Então, vão viver às margens da sociedade e acabam sendo negligenciadas até os dias de hoje. Então, foi o que aconteceu com os negros. A escravatura ela foi abolida, sim, mas o que acontece? Não se teve um cuidado, não se teve um olhar para esse negro. Então, o negro foi morar às margens da sociedade, acabou sendo esquecido, sem alimento, sem emprego, sem dinheiro, teve que viver como escravo novamente. Só que agora foi um escravo moderno, é um escravo disfarçado, é um escravo diferente. Então, foi justamente isso que aconteceu. Com a abolição, manteve o povo negro pobre e há um preconceito contra essa pobreza até hoje. Só que essa pobreza, e grande parte dos pobres são negros,
decorrente desse fator. Tem até uma foto, acho que foi ontem, que eu estava mexendo no Instagram e vi, de os jornalistas da Globo todos juntos e a Maju, e somente a Maju negra no meio. Então, não existe... Como é que as pessoas não são... como é que os negros não sofrem preconceito até hoje? Ah, mas as cotas é uma forma de preconceito. Ah, é uma forma de preconceito, mas é uma forma desigual de tratar os desiguais. Então, é uma forma de igualar essas diferenças. Por que será que lá no jornal Globo a equipe inteira é branca e só a Maju negra? É porque a Globo tem preconceito contra negros? É esse o problema? Hein, nono ano? Não, Qual Não é o sei. problema? Por que só tem ela lá de negra? Porque, gente, provavelmente, na turma que ela estava, na universidade, quando ela cursou, ou ela era a única negra, ou ela era a minoria, pode ter certeza. Porque os negros ocupam um lugar muito pequeno nas universidades. E quer dizer que não tem negros inteligentes? Tem demais. A inteligência deles é igual à nossa, a dos brancos. Uma pessoa negra tem a mesma inteligência de uma branca. Isso não tem diferença. A cor não influencia na capacidade cognitiva, não. O que influencia é o preconceito existente na sociedade e o cargo que essas pessoas carregam. O peso que essas pessoas carregam ao longo dos anos de viver em periferia, serem pobres, terem uma vida mais difícil. A maioria dos negros tem uma vida mais difícil. Não quer dizer que não tem branco em periferia. Estou falando dos negros, que grande parte deles são pobres, moram em periferias e não tem um lugar garantido na universidade. Como eu sempre digo a vocês, na minha turma mesmo da universidade, tinha apenas 2 negros. E olha que na minha turma ainda tinham muitos, viu? Porque é uma estatística. Na Universidade Federal, de 100 brancos, entra um negro. Então, é como se eu tivesse 1.000 alunos negros e 100 não. 1.000 alunos negros e 10 alunos... 1.000 alunos brancos e 10 alunos negros. Então, a cada 1.000 alunos brancos, apenas 10 são negros. Olha a quantidade de gente gritante como é. Olha a diferença. Aí quer dizer, imagine se não existissem as cotas. Não, as cotas, elas tentam reparar um dano que deveria ser reparado antes. Exemplo, o que deveria acontecer? Esses negros, essas pessoas mais pobres, deveriam ter uma garantia de que terminariam a educação básica. Porque elas conseguindo terminar a educação básica, não precisariam nem das cotas. Elas, por si só, entrariam em ampla concorrência junto com qualquer outra pessoa. A questão é que, como não existe um investimento na educação básica, esse problema vai se alastrando até o nível superior. E quando chega no nível superior, são poucos os negros que terminaram a educação básica, são poucos os que querem cursar alguma coisa e são poucos os que entram. Então, é uma cadeia, é uma coisa que dificilmente vai acabar. Um problema que vai levando para outro, a outro. O que caracteriza, na opinião do autor, o círculo vicioso de exclusão racial no Brasil? Acabei de falar sobre isso. Gente, a maioria da população brasileira pobre é composta por brancos ou negros?
Negro. Negros, né? Tem branco também. Tem A branco. maioria. É, eu sei que é negra a maioria. Maioria é Também tem negra. branco. Maioria da população pobre é negra. Isso é dado já. Ó, o Mário respondeu aqui no chat. Os negros continuam sem dinheiro e sem escola. E sem escola não tem dinheiro. Esse é o círculo vicioso da população negra. Muito bem. Muito bem, Mário. Então, no Brasil, gente, a maior parte da população pobre, ela é composta por negros, que não têm acesso à escola de qualidade. Sem educação de qualidade, eles não conseguem bons empregos. E sem bons empregos, não recebem bons salários. E sem bons salários, continuam pobres. Esse é o círculo vicioso. Terceira questão, Vitória. Deixa eu ler. Leia, Carlos. No artigo, o autor mostra argumentos de pessoas que são a favor e contra o sistema de cotas para negros em universidades públicas. Mas qual é o posicionamento principal por ele defendido? Qual é? A Vitória estava sem fone. Qual o posicionamento que ele defende em relação ao sistema de cotas para negros nas universidades públicas? Ele é contra as cotas? Ele é a favor? Ou ele é a favor em partes? A favor em parte. Em partes, por quê? Ele é a favor da defesa de uma bandeira completa, porque ele disse que a escola dos pobres, ele é a favor que a escola dos pobres tenha a mesma qualidade da escola dos ricos. Ele é a favor disso. Por isso que ele diz que as cotas são sim, são sim algo eficiente. Só que esse dano deveria ser reparado antes. Não precisa esperar a pessoa virar adulto, virar uma pessoa excluída, para poder garantir que ela entre na universidade. Um amigo meu, ele trabalha na corregedoria, ou seja, ele é concursado, ele trabalha fazendo a contabilidade da cidade de Maceió. E ele conversando comigo um dia desses, ele me disse assim que deveria ser lei para todo prefeito de cidade, todo prefeito colocar os seus filhos e parentes em escola pública. Deveria ser lei. Vocês acham que se isso fosse lei, a escola pública seria de mais qualidade, gente? Como assim? Imagine, eu sou prefeita aqui de Arapiraca e os meus filhos estudam no Rosa Mística. Estudam em uma escola grande, ou no COC, ou em qualquer outra escola. Se fosse uma lei, dissesse assim, olha, não pode. Filho de prefeito agora tem que estudar em escola pública. Aí eu teria que tirar meus filhos da escola particular e colocaria na pública. Vocês acham que isso faria com que a escola pública melhorasse? Se os filhos dos ricos fossem obrigados a estudar na escola pública? Com certeza, o Luiz Henrique respondeu aqui no chat. Lógico, gente, imagina. É lógico. Você acha que o prefeito não iria investir na escola? É claro que ele iria investir na escola. Eu morava numa cidade chamada Olho d'Água Grande, como muitos de vocês sabem. Fui criada lá. É uma cidade muito pequena. E sempre teve prefeitos que entrou na cidade e tudo, mas os filhos estudavam aqui em Arapiraca. Ou seja, eles pegavam um motorista particular e os filhos iam.
Eu era pobre, toda a cidade era pobre, estudávamos na escola pública. Aí, um certo dia depois, entrou uma prefeita. E essa prefeita, ela pegou os filhos, ela tinha 3 filhos. Um da minha idade, que na época eu tinha uns 9 anos, outro de uns 11 e a outra tinha uns 7. E ela colocou seus 3 filhos para estudar numa escola pública. Todo mundo ficou incrível, gente. Imagina, uma prefeita colocar os filhos para estudar na escola pública. Os filhos dela estudavam na escola municipal, junto comigo e com todo o resto. Resultado, a educação da cidade começou a melhorar. Por quê? Porque se os filhos dela estavam estudando, é claro que ela vai investir mais. É claro que ela vai colocar um ventilador na sala. É claro que ela vai colocar uma banca melhor, uma merenda melhor. Porque os filhos dela estão ali. O erro é que o prefeito é o gestor da cidade. Se ele é o gestor, ele que administra o dinheiro. Se ele administra o dinheiro, a culpa da educação estar ruim é dele. Porque ele que tem como investir, não eu nem você. Então, o erro é esse, ele pegar e escolher onde quer colocar o seu filho. Se ele tivesse uma lei obrigando ele a colocar o filho em uma escola pública, eu duvido se a educação não melhorasse. É claro que iria melhorar. É claro que as coisas iriam mudar. Professora, Foi? mas assim, essas pessoas pobres, por que, tipo, elas estão, tipo, tá ruim a vida delas, tem? Não tem como viver, tem como pagar a conta, não tem como ter comida, mas assim, eles criam muito filho. Antônio, na verdade, não é que todos tenham muito filho, mas também é uma questão, Antônio, educacional. É educacional, uma questão cultural. Antigamente, as pessoas tinham muito filho, independente da condição financeira. Tinham muitos filhos. Era meio que cultural isso. Por que as pessoas tinham muito filho? Porque era fácil de criar. Minha avó mesma disse que teve 12 filhos. Aí 4 morreram e ficaram 8 apenas. Dos 8, ela disse, eu disse, por que a senhora teve tantos filhos? Se as coisas eram tão difíceis na época. Ela disse, minha filha, era fácil de criar. Eu achava bonitinho. Não, mas eu achava bonitinho. Era fácil de criar. Eu dava feijão, farinha. Quando tinha carne, comia carne. Quando não tinha carne, comia ovo. E pronto. Suco. Tinha as fruteiras lá ao redor da casa. Fazíamos suco, pronto. Era fácil, gente, de criar. Hoje, se vocês observarem, culturalmente está sendo mais difícil. Hoje, qual é o pobre que quer ter mais de 1 ou 2 filhos? Eu não conheço. Eu não conheço nenhum. Porque as pessoas estão percebendo o quanto é caro hoje criar, o quanto é caro ter um filho. Hoje é tudo mais moderno. Então, antigamente, realmente as coisas eram mais fáceis. E ainda mesmo assim, mesmo hoje, tem pessoas que têm muitos filhos, mas se você observar, são as pessoas mais pobres, as que menos tiveram acesso à educação. Tipo, eu tenho uma comadre, que eu acho que eu já falei aqui também. Eu e contando as minhas histórias de vida aqui, né? Essa minha comadre, ela tem 9 filhos. E a cada ano, eu lembro desde eu pequena, quase todo ano ela tinha um filho, porque o marido dela meio que obrigava para eles poderem pegar o salário maternidade, que é uns 3 mil reais que sai, que o governo dá, que é para a mãe, que é agricultora, comprar o enxoval do seu filho, as coisas necessárias para o seu filho. Então, ele pegava os 3 mil, bagunçava para lá, e ela ficava com os meninos para criar. Mas por que eles faziam isso? Gente, ela não estudou. Ela foi criada no interior, no sítio do sítio mesmo, bem longe. Não teve acesso à educação. É analfabeta. Teve uma vida sofrida. Então, para ela, você acha que ela vai pensar, meu filho tem que ter isso? Eu vivi assim,
Eu nasci, fui criado na pobreza, vou criar o meu também assim. Então, são pessoas que não têm perspectiva de vida, mas por falta de educação. Por isso que eu digo que a educação é tudo. Quando você tem educação, tem acesso à educação, você se torna um ser mais civilizado em todos os aspectos. Então, é mais ou menos essa a questão. Lógico que tem casos e casos, né? Mas, em sua maioria, é por isso, por falta de educação. Quarta questão, Renata. Renata está tão calada nas aulas. Renata, participe, mulher. Sim. Aponte 2 argumentos apresentados pelos defensores das cotas. 2 argumentos apresentados pelos defensores das cotas. Quais são os argumentos para quem defende as cotas? São os três. Gente, por que as cotas existem? Deixa eu fazer essa pergunta. Vocês me respondendo já vão dar o primeiro argumento. Para garantir a entrada de quem? Assim, para todo mundo. Dos negros. Para garantir a entrada do negro onde? Na universidade pública, não é? Público. Então, as cotas existem para isso. O primeiro argumento é esse. Para facilitar o acesso de estudantes negros a universidades públicas. Segundo argumento. O segundo argumento, gente, para quem apoia a cota é o seguinte. Após saírem da universidade pública, essas pessoas negras estarão capacitadas e qualificadas para serem bons profissionais. Exemplo, eu tenho um amigo que ele mora lá perto da minha avó, morava lá perto da minha avó, no sítio, foi criado na pobreza, o pai dele é vaqueiro e a mãe dele é dona de casa, e ele sempre ia a pé, andava 3 quilômetros para chegar até a cidade, e da cidade eu acredito que mais 1 quilômetro e pouco, então cerca de uns 4 quilômetros por dia, indo e voltando mais 4, ou seja, uns 8 quilômetros, ele andava para poder estudar na escola pública. Então, ele terminou com muita dificuldade ele terminou, conseguiu estudar, não conseguiu passar na pública, não conseguiu. O que ele fez? Fez um FIES. O FIES é um programa do governo que financia o estudo de alguns bolsistas. Então, ele conseguiu o FIES. Conseguiu uma bolsa de 50% e os outros 50% ele financiou. Ou seja, o pai dele conseguiu pagar todo mês 50% da faculdade dele de engenharia e os outros 50% ele está pagando agora. Depois que ele se formou, ele está pagando, que é um programa do governo que financia. Você vai pagar depois que estiver trabalhando. Então, o que acontece? Hoje ele trabalha, ele é engenheiro e paga a faculdade que estudou, né? Então, hoje ele é um ótimo profissional, um dos melhores na área dele. Mas por quê? Porque ele teve que entrar em uma universidade para poder sair um profissional capacitado, já que a escola básica, a educação básica, não proporcionou para ele essa qualificação. Então, quando ele terminou o ensino médio, ele terminou o ensino médio ainda bem desigual aos outros, bem desigual aos demais. Aí isso não quer dizer que brancos também não sejam assim? Que brancos pobres também não vivem? Lógico que vivem. Só que estamos falando da questão do negro, da maioria. Sempre que eu falo aqui é da maioria. Eu não estou falando da minoria. Lógico que tem brancos que são tratados de maneira desigual. Essa minha comadre mesmo que eu falei, ela é branca, os filhos dela são brancos. E mesmo assim ela é pobre. Nem todos os negros, nem todos os negros são pobres, nem todos os brancos são ricos. Só que, em sua maioria, a elite brasileira é branca e a pobreza brasileira é negra, em sua maioria.
Então, nós temos 2 argumentos. Vamos fazendo a correção aí. Deixa eu fazer a correção. Eu tô. Então, aqui nós temos os 2 argumentos na quarta questão. Temos o 1 e o 2. Enquanto isso, eu vou fazer a frequência. Abraão André Antônio Presente. Everton faltou Guilherme, Presente. Heloíse, Presente. Camila, Presente. Lucas Guilherme, Presente. Luiz Henrique, Presente. Mário, presente, Renata, Presente. Maíla, Presente. Vitória. Deixa eu verificar aqui no chat. Então, faltaram a aula de língua portuguesa, Abraão, André e Everton. Aí a senhora vai fechar a aula ou vai esperar a gente copiar? Vou deixar, ainda temos 3 minutos. Vou dar uns 2 minutinhos para vocês terminarem de copiar, para não ter que ficar para casa. Lembrando, gente, que o livro de vocês vai ser olhado, então vocês precisam ter essas atividades, viu? Para depois não ter que fazer uma maratona de atividade, é melhor começar a fazer passo a passo. Vou dar 2 minutinhos e também vou tirar um print aqui para os que faltaram. Ô, professora, Oi? na segunda questão, na segunda linha, por que o tem um acento? Porque está concordando com negros. Ó, no Brasil, a maior parte da população é pobre. Pobre é composta de negros que não têm acesso
Observem aqui que esse tem está no plural. O tem, quando está no plural, Henrique, ele tem um circunflexo. Sempre que tiver um circunflexo em algum verbo, você saiba, tenha certeza que ele está concordando com a palavra no plural. Agora, se fosse negro, aí seria o tem normal, sem acento. Uhum. Então, nesse caso, porque está no plural. Professor, Não sei, Antônio, ainda. Vamos ver como vai ser essa questão. Oi. o ensino médio é muito difícil. Não, do mesmo jeito do fundamental. Do mesmo jeito. Assim, vai seguindo o fluxo, né, gente? É lógico que vai cobrar assuntos, mas de forma mais detalhada, na verdade. Não são assuntos novos. Tipo, vocês estudaram já orações subordinadas. Quando vocês chegarem no primeiro ano, o primeiro assunto são as orações coordenadas. Então, ele vai revisar orações coordenadas, questão de adjunta adverbial, adjunta nominal, tudo que vocês já estudaram. Oração adjetiva, só que de uma forma mais complexa, porque eles vão começar a cobrar mais. Não é que é mais difícil, é mais cobrado. É como na Parece universidade. A universidade não é que ela seja difícil, é que a cobrança é muito alta. Então, não tem aquele negócio de dizer, eita, professor, eu estava doente e eu não pude levar o trabalho ontem. Não quer saber. Passou o trabalho para entregar, e é um trabalho assim, ó. Trabalho tal, trazer amanhã. Um resumo de uma apostila. Eu já fiquei 2 dias sem dormir quando eu entrei na universidade. 2 noites. Porque eu participava de um projeto durante o dia, estudava à noite na universidade e só tinha à tarde para fazer o resumo. Quando foi à tarde, o professor disse assim, olha, eu quero, a minha aula hoje é quarta, sexta-feira eu quero um resumo dessa apostila. Gente, era uma apostila bem grossa, não sei quantas páginas. Eu fui aí eu estava na universidade, quando chegou em casa, fui dormir, de manhã acordei, fui para o projeto. Quando chegou à tarde, fui fazer o resumo, e quem disse que deu tempo? Fiquei sem dormir. Tive que madrugar para poder dar conta. Então, a questão é essa, são os prazos. Os prazos são curtos, cobram mais regras, é mais exigente. Mas o intuito é justamente esse. É começar a exigir mais ao longo do tempo. Mais difícil, né? Não. A série mais difícil, assim, que eu achei mais chato, mais difícil os conteúdos, são 2. No Fundamental 2 é o 7º ano. 7º ano é uma série difícil. E no ensino médio é o 2º ano. O 2º ano do ensino médio é o mais difícil, digamos assim, o mais chato. O primeiro é tranquilo e o terceiro também. Porque o primeiro é revisão do 9º e o terceiro é revisão do 2º. Agora, o segundo ano é revisão do primeiro. Agora, o segundo, na verdade, ele não bem revisa o primeiro. O segundo ano, ele passa assuntos novos, por isso que se torna mais difícil. É mais complexo, entendeu? Mas é tranquilo. Gente, vou finalizar a aula, já tirei um print. Para quem não terminou nesta aula, em casa, copie pelo print e vou mandar no grupo, viu? Então, gente, tchau, tchau. E até amanhã. Acho que hoje não tem reunião, 2 aulas, não, amanhã. Até amanhã.